Orsolon, ninguém me fala André aqui, André. A Orsolon. Ah, Orsolon. Ah, então vamos assim. Porque esse sobrenome também é bem difícil. Orsolon. Weiss é uma cerveja, né? Exatamente. Assim, a tradução do alemão, eles são várias palavras numa palavra só, né? Então, o Weiss é branco e quer dizer, e corresponde à cevada clara, né? Da cerveja. Por isso que a cerveja Weiss, ela é mais clara, ela é mais leve. Tá vendo? Aula de cerveja. Boa noite a todos. Vocês achavam que ia ser um bate-papo de DSP, mas é um bate-papo de cerveja. A Andréia está dando uma aula para nós aqui. Tudo bem, pessoal? Brincadeira da parte, nós estávamos só conversando aqui enquanto entrava o pessoal. Bom, temos vários inscritos a participar, a gente sabe, né, que sempre tem uma quebra grande de inscritos com a realidade da audiência final, mas vamos esperar aí uns 3, 4 minutinhos para dar o tempo do pessoal entrar, porque estava marcado para as 5h30. Hoje é um dia muito especial aqui para a gente, é o nosso primeiro episódio de uma série que a gente está querendo levar para o mercado, né, desse ecossistema das programáticas, da mídia digital out of home. Então, esperar uns minutinhos, a gente já dá o início oficial. Eu vejo alguns nomes conhecidos aqui. Tudo bem, meu amigo Alan? Você já foi citado hoje aqui na nossa conversa. Tudo bom? Cerveja? Cervejinho? Não, de trabalho mesmo, Alan. Me chamou, né? De trabalho mesmo. Olha, vi aqui que tem um marketing da Favreto também, nossa nova associada de Curitiba. Seja bem-vindo, pessoal da Favreto. André Almeida, tudo bem, meu amigo? Olá, um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. O nosso convidado, Breno Barcelos, também já está na sala. Breno, tudo bem? E aí, tudo bom? Teste aí de áudio e vídeo. Tudo certo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí. Imagina, obrigado você pela sua disponibilidade aí do bate-papo com a gente. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Oi, Felipe. Ô, Forjan, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Tudo jóia. Oi, Ana. Olá. Boa tarde. Oi, Guto. Oi. Tudo bom, André? Fala, Filipão. Tudo bem? Oi. Bom, e você? Tudo certo. Bom, mais um minutinho a gente já inicia, então, nosso bate-papo. Ô, Guto, quanto tempo não te vejo, Guto? Tudo bem? Quem que tá falando que eu não tô vendo aqui? Felipe. Fala, Felipe. Tudo bem, cara? Tudo bem. Que bom ter você por aqui também. Pô, obrigado aí pelo convite. Imagina. Bom, vou iniciar então aqui oficialmente nossa conversa. Antes de tudo, queria agradecer a nossa querida Andréa Weiss, que organizou tudo e mais um pouco desse sonho aqui que a BOH tem de criar uma série de comunicação, treinamento, bate-papo. Podemos ter vários nomes, mas a gente sempre quer aprimorar e difundir mais
esse ecossistema da programática na mídia digital out of home, algo que vem num crescimento exponencial em todos os sentidos, sentido de faturamento, novos veículos, novas ferramentas DSP e SSP, novidades, né, profissionais que estão entrando nesse mercado. Então, acho que se a gente falar o que era programática há 6 meses atrás, já é totalmente diferente do que é a de hoje em dia e provavelmente totalmente diferente do que vai ser a do ano que vem, né? Então, é um tema onde a gente precisa estar se atualizando constantemente, nossas empresas, os nossos profissionais, e a gente também quer levar isso além dos nossos associados e dos nossos publishers e agências associadas, mas levar isso a todo o mercado. Então, essa é uma série que foi aberta, né, um link, um convite aberto ao mercado publicitário, onde provavelmente teremos aqui junto conosco pessoas participando que não são necessariamente associados da BOH e sintam-se muito bem-vindos aqui. Esse é o nosso objetivo da associação, transformar o nosso meio cada vez maior, mais forte e mais conhecido. Hoje é o primeiro dia, tá, dessa nossa série. Nós vamos ter 5 episódios, iniciando com as DSPs, né? Então a gente vai ter 5 episódios todas as segundas-feiras, às 5h30. E esse é o primeiro passo, né, desse bate-papo sobre esse nosso ecossistema. A gente espera em seguida, nas próximas semanas, aí, já poder divulgar também séries com SSPs, networks e publishers desse mundo, desse ecossistema da programática. Hoje a gente tem 2 convidados, o Breno Barcelos, líder da DB360 do Google, aqui no Brasil, e a Andrea Orsolon, VP da plataforma TapTap, ou TapTap, que ela já me contou que é nativa de Madrid, da Espanha, e vai vir nos mostrar esse lançamento aqui no Brasil. Bom, cada um dos dois terá aí cerca de 15 minutos para bater um papo sobre o tema da programática e um pouquinho, né, se aprofundar um pouquinho mais aí sobre as suas plataformas, os seus diferenciais, né, e como que o mercado pode se aproximar deles. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo com o Breno, né, onde, Breno, acho que até por você estar presente em uma das principais empresas do meio programático, do nosso meio, e também por ser o nosso primeiro encontro dessa série, queria, se você poderia fazer uma introdução para os nossos convidados sobre o mercado de programática aqui no Brasil, sobre o crescimento aí que você vem vendo dos últimos 6 meses, qual a expectativa também da programática no out of home para os próximos meses. Seja muito bem-vindo aí, Breno, e obrigado por poder compartilhar conosco esse conhecimento. Boa, Felipe. Obrigado. André, obrigado aí novamente pelo convite. Eu acho que tem evoluído em passos largos, né? Acho que oficialmente do lado Google, assim, a gente trouxe essa solução mais ou menos metade ali de 2022, então a gente já está falando aí uns 2 anos e pouquinho aí evoluindo o mercado, e já estou vendo algumas caras aqui conhecidas. Estou falando, mas muito do que eu falo é na conversa que eu tenho com os principais players, o quanto a gente evoluiu nos últimos meses, né? E eu acho que cada vez mais fica mais claro para o veículo, principalmente que eu acho que como programático tem sinergia no negócio dele. Toda mudança gera receio, né? E acho que eu já vi isso acontecer, já trabalho em EdTech há 12, 13 anos, e essas premissas ou essas perguntas, esses anseios, esses medos, sabe, do novo, isso não é intrínseco só do out of home e do DOH, né? Isso aconteceu com todos os formatos digitais quando o programático passou a fazer parte. O que isso muda, né? O que é esse novo elemento? Perco relevância comercial, não perco? Como é que a plataforma entra? Então, acho que vários desses questionamentos eles começaram a ser respondidos da melhor forma, que é na prática, né? Então, acho que foi uma curva de aprendizado para todo mundo, né? Então, acho que os veículos, os anunciantes, as agências, as plataformas de compra, acho que está todo mundo
nessa simbiose, tentando evoluir esse mercado. Só um lado desse ecossistema não vai resolver todos esses questionamentos ou desafios que a gente tem, né? Então, acho que eu vejo muito um trabalho muito em sinergia, né, posso falar do meu lado ali como DSP, com as SSPs, com os veículos, com os anunciantes. Eu acho que só numa lógica de colaboração que a gente começa a chegar nas respostas ou nas soluções que a gente precisa para desenvolver o nosso mercado, né? E eu acho que tem muito uma clareza que a gente começou a trazer, que eu acho que começou também no começo, acho que hoje isso é bem mais claro, que muitos desafios que tinham do meio, criou-se uma expectativa que o programático iria se endereçar tudo, né? E acho que muito do meu trabalho ali, trazendo o viés mais de tecnologia, é separar que eu tenho desafios que são intrínsecos do meio, independente se a compra é direta ou se a compra é programática, e que não necessariamente por eu ter programática que eu vou passar a endereçar esses problemas. Sei lá, mensuração, né? A gente vê movimento do mapa evoluindo, vamos ter evento em breve, tem todo o movimento de mensuração que talvez quando eu vou para mercados mais desenvolvidos, eu já tenho empresas tentando trazer como um balizador, como uma fonte da verdade para essa mensuração. E tinha uma perspectiva, uma expectativa do mercado que programática talvez ia endereçar um gap que era do meio, né? Então, acho que muito do meu lado foi tentar trazer um pouco mais de clareza, acho que isso está mais claro. Eu acho que um movimento muito mais estruturante esse ano, que a gente passa a ver grandes compradores de out of home cada vez mais unificando a sua compra via DSP, e principalmente em DSPs omnichannel, lembrando que apesar da gente estar falando de out of home ou de out of home, a vida do cliente são os diversos formatos, os diversos meios. E se ele tem uma solução que ele pode orquestrar isso de forma integrada, eu acho que é onde os grandes anunciantes e as agências têm visto o grande valor, que não é só o que a gente agrega para o meio em si, mas é esse ganho de eu trazer o DOH combinado com os outros formatos nativos digitais, que eu acho que esse ponto de vista tem evoluído e onde a gente tem conseguido trazer uma proposta de valor sobre rotina, uma lógica de jornada das pessoas. Acho que num resumo, mais ou menos isso, sim, do que eu tenho visto nos últimos 2 anos / 6 meses, e a evolução exponencial, né? Acho que a gente tem acelerado muito. O cenário que a gente tem desse ano de maturidade, de crescimento, de receita, ele é infinitamente superior do que a gente tinha do ano passado, e daí para frente a gente vai acelerando e evoluindo cada vez mais. E você vê esse crescimento baseado em empresas que estão acreditando cada vez mais, inserindo valores cada vez mais relevantes na compra via programática, ou também de empresas que até então não haviam entrado no formato de compra programática e estão aderindo a essa compra? Qual que é o perfil das empresas que estão liderando aí essas compras via programática? Eu acho que, sim, em grosso modo, eu diria que são os anunciantes / as marcas que já têm uma premissa da compra programática para os outros canais antes do DOH, né? É muito mais fácil eu pegar esse cliente que ele já orquestrava, vamos chamar assim, os formatos nativos digitais, e ele passa a poder ter um novo elemento ali, que é o DOH, e eu acho que vai além do DOH, né? Se eu pensar numa lógica que talvez as últimas fronteiras do offline estão se diluindo e virando digital, né? Tipo, a TV ganhou um C de conectado, o out of home ganhou um D de digital. Eu acho que essa perspectiva ela vai além do DOH, que é quase que eu quebrar esse silo que cada vez menos vai fazer sentido, que é o silo on e off. E muito mais eu começar a orquestrar minhas campanhas, as minhas estratégias numa lógica de objetivo de marketing, e no meu objetivo de awareness, branding, vai estar tudo ali dentro, mas acho que a mensagem que eu vejo de mercado e que os anunciantes, agências começam a entender que é um caminho sem volta, que cada vez mais esses canais que eram tidos offline, eles estão se digitalizando, digitalizando numa perspectiva de vídeo, né, principalmente no nosso mercado. Acho que Estados Unidos ainda tem bastante DOH estático, né, de estático quando eu falo display, né, não vídeo, e a capacidade principalmente de uma solução de compra que não se limita somente ao DOH, né, dele poder orquestrar tudo isso integrado, é onde ele enxerga o ganho, porque no fim do dia ele tem um desafio sobre jornada,
e de complementariedade dos meios, que até então ele não conseguia trazer essa compra, essa mensuração, esse planejamento integrado, que talvez a TV, né, agora com o advento da TV conectada e o out of home, né, com a expansão cada vez maior das faces digitais, é onde ele passa a orquestrar tudo de forma cada vez mais integrada. Então, acho que é muito mais esse mindset, lógico. Se eu fizer um deep dive para DOH, eu também tenho as nuances, as especificidades, os benefícios ali do meio em si, mas eu enxergo muito mais essa orquestração omnichannel muito mais poderosa do que olhar só para o DOH isolado e não fazer uma correlação com os demais meios que ele já comprava. Entendi. Ô, Breno, eu acho que a associação ela é feita principalmente de publishers, mas nós hoje abrimos a associação com um ecossistema todo do out of home. Então, a gente tem empresas de software, hardware e agências de publicidade com a gente, e, claro, empresas de programática. Acho que um grande desafio para nós, publishers, é que a gente, né, se apresenta aos anunciantes, mostrando a oportunidade de agora eles anunciarem conosco via programática, mas nós, veículos, dificilmente vimos a cara da plataforma de compra, né? Eu queria ver se você poderia, ou o que você poderia explicar, nos mostrar, detalhar dessa plataforma, até para a gente poder entender melhor, ter um pitch melhor lá no momento da venda, porque acho que isso acontece muito, né? Pelo menos aqui na Bidrox a gente tem visto que campanhas chegam até nós via programática, porém nós também trazemos anunciantes para anunciar conosco via programática, né? Nós batemos na porta deles e apresentamos essa oportunidade, mas sem conhecer a ferramenta do outro lado, né? O que você poderia se aprofundar e explicar para nós como que é esse formato de compra para que a gente possa conhecer um pouquinho mais? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que é menos do que eu quis trazer aqui, tá? É menos sobre um tático ali de plataforma e funcionalidade de apertar botão, e muito mais uma visão estratégica, que eu acho que é o mais importante, tá? Porque se eu pensar até dos veículos ali, os digitais, nativos digitais, eles também não têm visibilidade do tático da plataforma, e eu acho que não precisa ter, tá? Porque eu acho que isso agrega menos. Mas eu acho que até antes da gente começar, um ponto que, né, eu converso com o André, converso com o Alan, lá do IAB também. Eu acho que a partir do momento que a gente passa a ter programática nesse meio, eu vejo que tem muito ruído e dissonância de falta de entendimento, tá? E é normal, porque começa a crescer e todo mundo quer dar uma mordida nessa nova oportunidade. Então, acho que antes até de entrar no DV360, é legal explicar como é que funciona o ecossistema programático, independente do formato. Tá? Essa lógica que eu vou explicar, ele vai funcionar para TV conectada, ele vai funcionar para display, para vídeo, né? Se eu quisesse fazer um treinamento de como é que você compra mídia programática na Netflix, essas premissas aqui são as mesmas, tá? A diferença é que eu vou trazer exemplos do ecossistema de DOH. Então, acho que tem pontos que são super importantes, que para a mídia programática acontecer, eu tenho que ter tecnologia de ambos os lados, tá? E aí, quando eu olho para o lado do anunciante / uma agência, que geralmente vai estar operando, né? Aqui no Brasil você tem poucos anunciantes in-house, eles vão usar uma DSP, uma plataforma de compra, uma demand-side platform, né? Então, aqui no Brasil você vai ter, de forma mais relevante, você tem o DV360, né? De como DSP omnichannel, né? Que ele não se limita somente à compra de DOH, e você começa a ter um movimento, não só no Brasil, mas globalmente, de DSPs focadas em DOH, e geralmente essas DSPs, elas também atuam do lado do supply, né? Elas também são uma SSP. Por exemplo, uma Hivestack, uma Vistar, que tem soluções de ambos os lados, né? Então, para a programática acontecer, ele precisa de uma DSP, tá? Quando ele vai para o lado do veículo, para ele disponibilizar para o inventário dele ser comprado programaticamente, a DSP, a plataforma de compra, né? Vou dar um exemplo aqui, o DV360, ele não está integrado direto com o CMS, com o signage do veículo. Ele precisa de uma SSP. Aí aqui você vai ter a mesma lógica. Você tem SSPs omnichannel, como uma Magnite, que tem solução para DOH, mas também é a solução da Netflix, da Disney, de várias outras coisas, de display de vídeo. E você tem SSPs que são específicas para DOH, que geralmente são o que a gente chama de peer players, né? São players específicos de tecnologia para DOH,
que, em linhas gerais, eles também têm uma DSP, ou você tem uma Vio, que é uma spin-off ali da Deco, que ele é uma SSP também, e ele também pode ser SSP de outros players, né? Não necessariamente tem uma exclusividade para ser a Deco tem uma exclusividade deles, mas o outro caminho não segue na mesma lógica. E aí você precisa de um veículo. E aí o meu ponto que eu vejo no nosso mercado é que tem muito intermediário nesse processo se vendendo como tecnologia. Então, assim, do ponto de vista de plataforma e tecnologia, você é uma SSP ou DSP. Não existe nada além disso. Então, você pode usar uma DSP e se chamar de ABOH Ads, mas você não é uma EdTech. Você está usando a infra de alguém. E eu sinto que o que gera muito ruído no nosso mercado são empresas utilizando DSPs como white label e se vendendo como programático, se vendendo como tecnologia. Né? Da mesma forma que eu posso ter uma conta do DV360 e falar que agora eu tenho a Breno Ads, que é uma plataforma full stack de mídia programática. Né? Então, acho que a gente ser muito crítico na pergunta de quem é, porque esse ecossistema está se consolidando, ele não está surgindo novos players toda hora. E eu acho que isso gera uma confusão para o mercado, porque você começa a misturar serviço / intermediário com tecnologia, que não tem nenhum problema. Acho que só o ponto é separar o que é o que. Né? Então, se você não é um veículo, se você não é uma SSP, se você não é uma DSP ou / uma agência, do ponto de vista da natureza desse ecossistema, você é um intermediário, você está agregando algum serviço. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto da gente trazer clareza. E aí, quando a gente vai para esse fluxo do processo, imagina que eu tenho uma tela de DOH e, por favor, os outros veículos que não têm ativo aqui, não fiquem, nesse formato, não fiquem enciumados, foi só uma ilustração visual, tá? Aqui pode ser um MUBI, pode ser shopping, academia, salão de beleza, parque, tá? Como é que a programática funciona? O publisher, ele vai configurar o deal na SSP dele, tá? Ele vai configurar esse deal igual numa dinâmica de uma compra, uma comercial, ele vai colocar quais são os formatos, segmentações, roteiros, faces, né? Todas as telas ativas, o CPM, enfim, de acordo com o briefing que foi negociado naquele plano. Cada tela, né, ela vai acionar a SSP, tá? Aqui tá até um errinho aqui, SPP, para enviar essas requisições, essas informações para a DSP, né? Que é o que a gente chama de bid request, ou seja, eu tenho um deal com um veículo qualquer, ele vai enviar uma requisição de compra para o DV360, tá? Mas pode ser qualquer outro DSP. Essa requisição de compra, ele está enviando os critérios de tudo que ele está segmentando. Né? Então, qual que é a tela, qual que é a dimensão, latitude, longitude, segmentação, toda a lógica. A DSP ela vai retornar um lance de acordo com o match da segmentação. Tá? Então, o que eu tenho programado como exemplo, tá, no DV360, ele tem que dar match com o que o veículo está me enviando como requisição de anúncio, para eu conseguir ter aquela impressão como válida para conseguir fazer uma inserção, tá? E a DSP, ela vai fazer o lance, né, o vencedor ali, vai reproduzir o conteúdo aprovado. Isso daqui, pessoal, que eu demorei 1 minuto mais ou menos para explicar, ele acontece em 100 milésimos de segundo, tá? Só para vocês terem ideia, se você piscar o olho, eu estou falando de 300 milésimos de segundo, então é 3 vezes mais rápido do que você piscar seu olho. Isso é o que a gente chama de real-time bidding, tá? Então, real-time bidding é um outro conceito importante que eu não estou falando que é leilão, tá? Real-time bidding é a dinâmica de eu conseguir comprar uma impressão em tempo real. E o OpenRTB é o protocolo que rege a mídia programática, independente do formato. Tá? E aí, só a título de curiosidade, em abril de 2022, o IAB Tech Lab adicionou o Digital Out of Home no protocolo. Né? Então, hoje, toda compra verdadeiramente de programática, ou seja, tem de fato uma DSP envolvida, uma SSP, ele ocorre na lógica de RTB e de OpenRTB. Né? Então, assim, eu sinto que tem uma confusão de achar que RTB é igual a leilão. Tá? RTB é a dinâmica de compra. Aí você pode ter uma compra de leilão ou uma compra de reserva, mas é tudo dentro desse protocolo. Depois eu mando até no link aqui do chat para quem tiver curiosidade para ver o que mudou e quais são os parâmetros que você tem a IAB tentando trazer uma padronização maior para esse meio do ponto de vista
quais são os critérios, quais são os parâmetros que o publisher idealmente deveria enviar para a plataforma de compra conseguir fazer melhores segmentações, tá? E aí, quando eu trago na dinâmica do DV360, né, que eu quis trazer uma visão mais estratégica, hoje eu já estou falando de mais de 110 mil telas e 100 parceiros integrados via DV360. Basicamente, eu consegui ser esse one-stop shop para todo esse ecossistema. Que acho que a partir do advento da digitalização, que não aconteceu de agora, já é uma jornada, eu passo a ter uma fragmentação cada vez maior desse meio, e eu passo também a ter players não óbvios, né? Eu passo a ter, como é uma tela digital, eu passo a sair só dos grandes e eu passo a ter novos entrantes, novas possibilidades de tela, né? O retail media é uma lógica dessa, que você passa a ter um varejista podendo passar também a virar um player de out of home, ou academia, ou desde uma tela no banco de trás de Uber, né? Tudo isso é digital commerce, eu tenho que entender que eu tenho telas diferentes e premissas diferentes, eu não posso também dizer que essas 110 mil telas têm a mesma proposta de valor, né, e a mesma dinâmica, tá? Mas muito do meu lado aqui, /Google DV360, é como é que eu ajudo a simplificar um ecossistema para o anunciante, para a agência, que é cada vez mais fragmentado, né? E aí, quando eu trago essa lógica, não só do ponto de vista de compra, mas de sofisticação de gestão criativa, como é que eu também consigo estimular uma estratégia criativa que faça mais sentido e ajude o anunciante /agência a olhar esse ecossistema como um todo e combinar o melhor de cada player, né? E eu coloco o cinema também, porque a gente já faz a compra de cinema, acho que se encaixa mais numa caixinha ali de DOH dentro mais do que o nativo digital. E aí um pouco da brincadeira que a gente faz do lado do Google é como é que eu também trago para talvez agências mais digitais que têm menos traquejo no meio, uma familiaridade que talvez ele está mais acostumado. Então, se eu fizer uma brincadeira que é uma lógica de indoor media, sei lá, salão de beleza ou academia, que eu tenho um alto tempo de consumo ali, de espera ali naquele ambiente, eu tenho uma afinidade muito alta, eu posso falar que é uma afinidade Google no mundo físico. Então, eu tento fazer um depara das audiências Google que eles já estão acostumados com o DOH. Se eu fizer uma brincadeira que o retail media é o search da vida real no presença do ato de compra, né? Então, um pouco da lógica que a gente traz de sofisticação de mensagem, e essa compra via programática ajuda o anunciante também a fazer toda essa gestão de criativo direto na plataforma de compra, né? Então, ele pode orquestrar toda essa lógica direto no DV360, né? Exemplo, né? A gente tem varejistas, né? Case público, tá? Amazon Black Friday do ano passado fez mais de 1.000 mudanças criativas por dia porque ele tinha uma lógica de copy. Isso só é possível via programática. Direta é inviável. Imagina a OPEC de cada veículo recebendo 1.000 variações criativas com 15 veículos diferentes, com quase 100 mil telas em uma semana. Tá? Então, é um pouco disso que a gente consegue trazer de certificação para os anunciantes. E aí, aquilo que eu falei, né? Acho que não para sozinho, né? Eu estou falando de Transformers, mas eu estou falando de uma solução que vai comprar tudo que é possível que tem uma tela, né? Então, áudio, display, vídeo, TV conectada, e muito de Transformer entra como mais um ponto de contato nessa lógica de jornada. Tem muito uma lógica de como é que eu trago essa visão omnichannel, né? Então, por exemplo, como é que eu posso pegar a minha campanha de DOH, que eu já tenho lat long das telas, e eu fazer um target de proximidade, no mesmo raio, aumentar a minha frequência, a minha cobertura com os outros formatos dos nativos digitais. Tá? Então, acho que isso é super rico, né? Então, naquele mesmo raio de cobertura, eu posso ter uma estratégia de comunicação integrada, que é diferente de remarketing, tá? Eu não acredito na lógica de remarketing para DOH, porque para mim não faz sentido, porque é um proxy de fluxo. E eu acho que muito do ruído que tem do DOH programático é o querer trazer premissas dos formatos nativos digitais para o DOH e não entender as peculiaridades do meio, né? Se eu tenho um mobiliário urbano, sei lá, ponto de ônibus ou relógio de rua, como é que eu vou fazer um remarketing ali se eu só tenho uma ideia de quem passou e eu não sei se de fato viu? De fato, aquele remarketing ele é efetivo ou ele é uma baita extrapolação, né? Então, eu acho muito mais eficiente eu falar essa lógica de jornada e de raio de cobertura e aumentar a frequência do que eu vender uma funcionalidade que não necessariamente faz sentido para o meio, tá? Sem falar do ponto de vista de privacidade. E aí, se eu tentar resumir, eu estou falando muito dos ganhos, né? Unificação e flexibilidade, então muito uma proposta de eu também sair de uma compra por faces,
e passar a fazer uma compra por impressão, que é muito mais dinâmica, pautada por audiência. Posso configurar por faixa horária, posso configurar por dia da semana, não tenho a necessidade de entrar num roteiro fixo ou fechado. Então, esse dinamismo é onde eu trago eficiência e a rentabilidade. A gestão criativa, né, que é aquilo que eu falei, a integração e transparência, né, então eu ter toda a parte de relatoria, mensuração direto na plataforma, não ter uma interdependência de depender do relatório do veículo, e quanto mais robusta essa operação, mais complexo fica, né, eu imagino eu receber 15 relatórios diferentes, um me manda um dashboard, me manda um Excel, me manda um PPT, geralmente só no final da campanha, né, então para o anunciante / agência ter essa governança direta é super interessante, e eu começar a fazer essa brincadeira omnichannel, que é misturar numa única estratégia os formatos nativos digitais com DOH juntos, né, que eu acho que é o grande ganho de uma solução omnichannel que não se limita somente à compra programática com DOH, mas também com todos os formatos que fazem parte de uma campanha do cliente. E aí, do lado do Google, para a gente fechar o que a gente pensou de próximos passos, quando a gente começou a ver isso crescer, que talvez alguns de vocês conheçam, a gente criou essa solução que chama Halley, né, muito fazendo alusão ao cometa Halley, que quando passa todo mundo vê, que é como é que eu simplifico essa lógica de jornada para o anunciante e para a agência, né? Então, eu estou falando aqui de, em uma única estratégia, você tem todas as telas que são possíveis, tá? Porque no fim do dia, talvez a pessoa que está na sua rotina, ela nem percebe quantas telas ela é impactada e tem diferentes estímulos, e acho que muito do nosso lado é menos levar numa lógica de silo, de formatos, e-mails, e muito mais numa lógica de solução de jornada. Então, eu poder, numa única estratégia, combinar mais de 110 mil telas de digital home, todos os portais, streaming, né? Então, estou falando YouTube, Netflix, Disney Play, Max, Globoplay, todas as plataformas de streaming que já tem ads, YouTube e mais cinema, que só, né? Tanto cinema a gente só tem exclusivo via DV, YouTube também, mais os outros players, é onde a gente vê o grande ganho de solução do nosso lado, que não se limita somente na conversa de DOH. Né? E aí, no fim do dia, a gente está falando de um mix de meios completo dentro e fora de casa. Né? Não importa qual que é a sua rotina, qual que é a sua tela, eu consigo estar presente. Né? E eu acho que muito legal também do nosso lado aqui de recente, que eu acho que vale destacar, é a primeira campanha também de mídia programática num estádio de futebol, né? Que a gente fez junto com a Anel ali, com a Edmu, com a Magnite. Né? Então, é mais um outro espaço, mais uma outra tela que é um baita momento ali. Então, muito do nosso posicionamento é esse, sobre omnichannel, sobre jornada, sobre rotina, e como é que a gente ajuda nesses diferentes pontos de contato ao longo da rotina das pessoas. E aí eu tenho para diferentes soluções. Eu vou ter desde lançamentos, posicionamento de marca institucional, momentos de oferta, levar pessoas para a loja física, para a loja online, e sazonalidade de mercado, né? E grandes eventos. Então, para cada um desses casos de uso, eu tenho diferentes composições de mix de telas, formatos e players e solução. Né? Então, é muito da lógica que a gente tem levado para o mercado. O DOH, beleza, eu tenho nuances específicas do meio que endereçam ele, mas a forma muito mais eficiente do nosso lado e da onde a gente vê crescendo é sobre essa orquestração omnichannel muito mais poderosa, que no fim do dia é o desafio do cliente ou da agência, porque ele está planejando todos esses meios e comprando e mensurando de uma forma integrada. Tá? É isso, pessoal. Num breve resumo, me coloco à disposição também para quem quiser conversar, trocar uma ideia, né? Fora boa parte de vocês que no dia a dia já converso com vários de vocês, mas sigo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e agregado também no ponto de vista que a gente tem trazido para o mercado. Perfeito. Breno, agradeço bastante. Eu queria compartilhar uma pergunta que já me fizeram, né? E eu tentei responder e acho que não consegui convencer muito a quem me perguntou, e eu quero... E vejo que é uma dúvida aqui que acontece para muitos players, né? A digitalização das telas está muito acelerada no Brasil, né? Acho que a gente está entre os top 3, top 5 países com mais telas digitais. Porém, a quantidade de mídia que a gente chama de estática, né, aqui no Brasil, ou seja, a impressa, né, como se chama em outros países, ou clássica, ainda é muito grande. E esses dias me questionaram, mas por que não pode a venda da mídia estática ou impressa
ocorrer por dentro da programática, sendo que poderia ser feito toda vez, e no final a gente, né, imprimir e implantar lá a mídia estática. Eu queria ver a sua opinião, né? É viável? É um futuro? Pode um dia uma mídia estática estar disponível numa plataforma de programática ou não? Sim, do meu ponto de vista, faz pouco sentido, porque muito do que eu trouxe como premissa e proposta de valor não se aplica para a estática. Assim, eu posso, talvez... A gente já teve casos que, sabe, numa ativação maior, ali adesivava o metrô e eu valorava na mídia como se fosse numa lógica de branded content de projeto. Pode fazer um pouco mais de sentido nesse âmbito. Mas no transacional de mídia, para mim, não faz o menor sentido, porque tudo que eu falo de visão integrada, gestão de criativo, mensuração, governança, flexibilidade, nada disso existe. Né? E a lógica não é usar a DSP como uma lógica só de faturamento. Né? Ele tem que ter uma proposta de valor para isso, e aí eu acho que, infelizmente, eu não vou ter um drone do Google que vai trocar e tirar a lona ali, um drone programático, né? Se alguém quiser patrocinar essa ideia aí, a gente pode pensar, mas acho que enquanto isso não existe, assim, do ponto de vista técnico de proposta de valor, não faz sentido, porque a dinâmica da compra ela vai continuar igual e eu não tenho nenhuma visibilidade. Assim, eu não agrego nada para aquele cliente a transacionar algo via programático que, de fato, eu estou faturando algo que eu não tenho nenhuma governança da veiculação, sabe? Perfeito. Agradeço, porque a minha resposta foi parecida com isso, mas eu acho que muita gente fica imaginando essa possibilidade de adicionar um novo meio de venda e não todos esses serviços, né, que vocês oferecem. Está muito mais preocupado, talvez, num transacional de financeiro do que, de fato, agregar uma proposta de valor. Né? E acho Exato. Bom, a gente vai ter agora uma segunda apresentação da Andrea Orsolon. Então, Breno, eu agradeço muito. Eu vou pedir para que as pessoas deixem suas perguntas para o final, para que a gente também não atrase a segunda apresentação. Convido ao Breno para continuar com a gente. Não sei como é que está a sua agenda, Breno. Você pode ficar aí com a gente mais uma meia horinha, né, que pode ter perguntas aí destinadas a você. Então, eu queria apresentar a vocês a Andrea Orsolon, da TapTap, uma empresa que já tem um histórico grande em programática na Europa e em outros países, e é uma nova entrante aí no mercado brasileiro, e a Andrea veio aí compartilhar com a gente. Andrea, conta um pouquinho, então, da história da empresa, da sua história, e o que você trouxe aí para compartilhar da ferramenta da TapTap com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigada, Andréa, pelo convite. Obrigada, Alan, pela indicação. Bom, a TapTap, como eu tinha comentado, né, é uma empresa espanhola, é de Madrid, tem 15 anos, ela não é uma empresa nova, tem presença na América Latina já há 9 anos, e no Brasil só tem 6 meses, e eu estou liderando a abertura da operação aqui, né? E a TapTap, na verdade, ela tem 2 plataformas proprietárias, uma da SP e uma da MP, que trabalham somente em conjunto. E também é uma plataforma que é omnichannel. Até, se eu puder, eu quero já mostrar a plataforma aqui para vocês. Claro. Que eu acho que é mais legal. Vocês estão vendo aqui minha tela? Estamos. O mapa do Brasil. Legal. Então, aqui eu tenho a DSP e a DMP, aqui eu estou dentro da DMP, onde a gente tem dados online e offline vindos de vários fornecedores, né? Então, a gente tem mais de 100 tipos de segmentações dentro da DSP. A gente tem um acordo global com o Mastercard, onde a gente tem mais de 90 taxonomias de modelo de compra de Mastercard. Então, assim, a grande sacada da TapTap foi transformar todos esses dados que ela recebe on-off, de compras online e offline, em dados georreferenciados. E aí, com isso, quando a gente faz uma análise de um briefing, a gente coloca na plataforma, a plataforma devolve um mapa de calor mostrando
exatamente onde está aquele target que foi solicitado e de qual maneira ele se apresenta. Então, ele mostra nesse mapa de calor áreas de grande concentração de target, média concentração de target, e aí, com isso, a gente vai fazendo uma análise de onde comprar a mídia ou não. Então, também, a TapTap também é uma empresa omnichannel, que a gente trabalha não só com digital home, com CTV, com mobile, com áudio, native, tudo, e também é bem agnóstica com relação ao inventário. A gente tem hoje 130 SSPs conectadas na plataforma. Mas aqui eu queria mostrar para vocês, que, bom, primeiro, aqui então a gente tem o mapa do Brasil, a gente tem aqui 212 milhões de brasileiros mapeados nessa plataforma, e aqui quando a gente entra para começar a fazer uma programação de campanha, a gente tem aqui do lado esquerdo uma parte de tipos de inventário, venue layers, que é onde eu posso mapear, se eu quero mapear um POI, né, que é um Point of Interest. Aqui, no caso, eu mapeei as lojas do Carrefour, só para mostrar um exercício para vocês. Então, por exemplo, aqui eu estou com todas as lojas do Carrefour, as hiperlojas do Carrefour mapeadas aqui no Brasil. E aí, depois, a gente vai agregando layers. O interessante da TapTap é que ela não é uma coisa ou outra, uma segmentação ou outra. Ela vai criando layer em cima de layer para tornar a campanha o mais precisa possível. E aí, por exemplo, aqui eu tinha feito alguns exemplos de alguns exercícios, de tipo, famílias com crianças, campanha de sinal verde, campanha de Carrefour saudáveis. E aí, em cada uma delas, só mostrar aqui o mapa. Deixa eu abrir aqui São Paulo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Desculpa que eu estou com um computador novo aqui, eu não estou me entendendo com ele ainda. Bom, aqui então, por exemplo, a gente tem todas as lojas do Carrefour mapeadas e um raio de 1 quilômetro ao redor dessas lojas, que poderia ser 300 metros, 600 metros, 5 quilômetros, o que seja. E aí, aqui, quando eu ponho todas as segmentações que a plataforma tem disponível, eu vou entrando, como eu disse, né? A plataforma tem mais de 100 tipos de segmentações internas, faixa etária, idade, demográfico, mídias sociais, as de Mastercard também, né? Estilos de compra com cartão da Mastercard. Então, a gente vai mapeando e a plataforma devolve para a gente um mapa de calor. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, Carrefour Saudáveis, ele me devolve esse mapa de calor, onde ele me mostra, olha, nessa parte mais escura, eu tenho grande concentração desse target que você está buscando. Nas outras áreas mapeadas, eu tenho esse target também, mas a concentração não é tão alta. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente pega, a plataforma devolve depois esse mapa de calor mais esmiuçado, tá? Então, ele dá em 3 níveis, e a gente faz o quê? A gente indica que no maior nível de concentração, a gente invista mais em telas, em formatos mais caros, como um digital home, como um CTV. E aí a plataforma vai mostrando para a gente quais são as telas e aonde estão nessas áreas que são de maior concentração. E aí eu posso, por exemplo, voltar aqui na plataforma e eu posso escolher as telas. Aí, aqui no caso, eu mapeei todas as lojas. Deixa eu abrir um novo aqui para vocês entenderem melhor. Senão fica difícil entender. Carrefour São Paulo. Eu quero mapear todas as telas de digital home próximas dos Carrefour de São Paulo. Então, eu coloquei aqui. Aí, eu quero colocar a cidade de São Paulo. Então, eu vou colocar São Paulo. Eu podia colocar o estado, mas eu quero a cidade de São Paulo. Aí eu crio aqui. Eu mapeei aqui a cidade de São Paulo. E aí, por exemplo, aí chegando aqui, que é a tela mais divertida do Digital Home, eu tenho todas essas opções de escolhas. Então, eu poderia escolher o publisher de Digital Home. E aí, eu tenho todo mundo aqui. Eu tenho JCDecaux, eu tenho RZK, eu tenho Mobis, eu tenho Zanzar, Hello, Eletromídia.
Retail Media, B-Drops, que a gente estava falando, e eu posso ou escolher por Publisher, eu posso escolher por Ad Exchange, tem o Broadsign, View, Hivestack, posso escolher por Venue Type, qual que é o tipo de mídia que eu quero, e aqui, por exemplo, eu vou criar um exemplo com Hivestack, e eu vou colocar aqui para mostrar, eu quero todos os shoppings em São Paulo que a Hivestack tem. E aí eu coloco aqui um search, aí a plataforma me devolve todas as telas mapeadas dentro de shopping, dentro da cidade de São Paulo. Hoje aqui também, dentro do Sonata, a gente tem mais de 100 mil telas de Digital of Home, só falando de Digital of Home, né? E aí aqui, bom, eu mapeei dentro de São Paulo, dentro de shopping, eu tenho 360 telas usando a Exchange da Hivestack. Eu poderia usar todas, mas aqui é só um exemplo. E aí, quando eu dou um Add to List, ele começa a me mostrar, ele me mostra aqui no mapa aonde estão essas telas. Eu vou lá e salvo. E aqui agora ele começa... Eu vou apagar aqui só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho as telas mapeadas próximas às lojas do Carrefour. E aí, quando eu vou fazer a ativação dessa campanha, eu faço uma exportação de dados e eu uso essas telas também para fazer a compra de maneira programática. E aí, essa é a grande vantagem, né? Então, a gente consegue direcionar melhor o investimento, direcionar esse investimento para áreas que têm uma grande concentração daquele público-alvo, também maximizando o investimento desse cliente, né? E também, aqui a gente está falando de Digital of Home, mas eu também poderia incluir aí CTV, mobile, retargeting para quem passou perto ou está próximo também da mesma tela de Digital of Home, depois pode ser indicado para Drive to Store, todas as mídias padrão que a gente tem hoje. Mas o que eu acho que é de mais legal que a plataforma tem é esse mapa de calor e mostrar efetivamente, levando em consideração mais de 100 fontes de dados simultâneos, quais são as telas exatas que a gente deveria investir para a campanha do cliente. Muito legal. Basicamente é isso que a gente faz. Legal. A forma é tanto self-service quanto ela é managed service, você pode ter uma licença, né? Andréia, então, primeiro, obrigado pela sua apresentação, tá? E por ter aceito você e o Breno estarem aqui compartilhando com a gente as informações. E eu já vou abrir uma pergunta que eu li aqui, se pessoas tiverem outras perguntas, ou também podemos abrir o microfone e fazer, mas pela escrita fica mais fácil de organizar. Uma dúvida principalmente dos veículos. Como que hoje um veículo, qual o principal caminho, ou qual é o caminho que o veículo deve seguir para que ele tenha hoje a sua tela disponibilizada dentro das DSPs, né? No caso do Google, da DB360 e da TapTap, qual é o caminho que eles devem seguir? No caso, ele tem que estar conectado com uma SSP, né? Com uma Exchange ou com uma SSP. Então, no caso aqui, no Brasil, a gente tem Broadsign, Hivestack e View. Então, ele tem que estar dentro de uma dessas exchanges, para que eu possa, porque essa é a integração que eu tenho hoje, tá? Não estou dizendo que no futuro não vou ter outras SSPs, outras exchanges, mas no momento, para eu trabalhar hoje no Brasil, são essas exchanges que a gente tem na plataforma. Perfeito. Breno segue o mesmo caminho, né? Isso, segue o mesmo caminho. Eu diria que o diferencial do DV360 é que ele tem integração com a Magnite, que hoje é a SSP que tem mais cobertura no mercado para DOH, né? Então, além de View, Hivestack, Place Exchange, né? Você começa a ter Vistar, né? Então, acho que eu diria para o DV que a gente está integrado com todas as SSPs globais de DOH e também com Omnichannel, que é a Magnite, que no nosso mercado hoje é quem acaba tendo mais volume e cobertura de inventário. Perfeito. Veio outra pergunta, só um pouquinho que sumiu aqui para mim. Direcionada para a Andréia, uma pergunta do Ricardo. Quais são as fontes dos dados da DMP?
Bom, se vocês quiserem, eu posso abrir uma tela aqui. Eu tenho muitas fontes de tráfego, algumas são abertas, outras fontes disponíveis aí no mercado, outras fontes, esses dados são comprados, né? Mas são fontes diversas de dados, inclusive o cliente também pode subir esses dados na plataforma para, por exemplo, mapear lojas que precisam de mais venda ou que a gente tem que segmentar melhor a campanha para essa loja ou para outra loja menos, enfim. Então, são várias fontes de dados. E aí também tem a parte de Mastercard, que não está nesses dados, que também são as taxonomias, tem mais de 90 taxonomias de estilo de compra, né? Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém que queira adicionar alguma informação? Não? Então, queria ser justo também que a Andréa Vaz já me deu um puxão de orelha falando que a grande ideia dessa série foi do nosso amigo Alan Monteiro. Muito obrigado aí por nos ajudar na organização e no convite aos participantes. A Ana Brita ergueu a mão também, né? Mas vou passar a palavra para o Alan aqui antes e em seguida a gente escuta a Ana Brita. Não, que isso. Eu queria agradecer aí ao Breno e a Andréa também pela presença. Acho que é muito gratificante. Eu, do lado de SSP, quando venho conversando com diversos veículos, sempre perguntam, mas como é que chega ali na ponta? Quem são as plataformas? Quem comenta? Como o inventário chega lá? Então, acho que a partir dessas necessidades e diversas conversas, pintou aí uma grande oportunidade de trazer pessoas, plataformas, empresas que estão escalando o tema da programática Digital of Home para frente das agências e das marcas e, ao mesmo tempo, potencializando o inventário da maioria todos os veículos que estão integrados, como a Andréa comentou e o Breno até trouxe o slide fenomenal no início da apresentação, como que os veículos eles precisam fazer, integrando-se a uma SSP diretamente para conseguir, através dessa integração com as DSPs, escalar o teu inventário digital até chegar na ponta do comprador, na barra da agência. Então, acho que até respondendo a sua pergunta lá, Felipe, aquele slide do Breno já desenhava ali exatamente a resposta perfeitamente. Então, e até espero que todos tenham gostado, aí terão mais rodadas nas outras semanas, mas a ideia, de fato, é trazer um pouco essas pessoas que estão à frente, estão com o microfone, estão presentes também com os clientes, complementando a força de vendas e executivos dos veículos, mas tratando muito mais de temas programáticos, digitais, e ao mesmo tempo alcançando o inventário de vocês. Então, nada, acredito eu, mais interessante, não sei se justo entra aqui, mas acho que de uma forma mais interessante conhecê-los, conhecer essas plataformas que estão crescendo cada vez mais e potencializando essa receita da digitalização do out of home no nosso mercado. Obrigado pelo espaço também. Obrigado você, Alan. Obrigado pela ideia. Acho que a nossa associação, a gente sempre defendeu muito esse objetivo de fomentar a programática perante aos veículos de comunicação e as agências de publicidade. É um grande desafio, porque é um tema complexo, novo, e que muitas pessoas já têm conhecimentos diferentes, né? Alguns operam há muito tempo, né? Há mais de 2, 3 anos, aí algumas pessoas já estão operando, e outros é uma super novidade. Então, nós, como desenvolvedores de conteúdos, também precisamos quebrar a cabeça a qual nível também se aprofundar nesses temas, para que não seja superficial ou que também não vire um tema muito difícil e complexo de ser compreendido, né? Mas acho que é um passo de cada vez. Nós vamos apresentando aí esse ecossistema da programática aos nossos associados e ao mercado publicitário como um todo. Alguém tinha levantado a mão? Alguém quer fazer alguma pergunta complementar?
Felipe, na realidade, eu parabenizei aqui, não foi levantar a mão, foi só para parabenizar aqui, primeiro, a iniciativa de vocês, para falar também que a Clear Channel é pioneira no ecossistema programático. O Alan, a gente já conhece bem, o Breno também, a Andréa eu só estou conhecendo agora, obrigada pela sua apresentação e prazer, Andréa. E assim, super bem-vindo, porque apesar da gente já estar há algum tempo como empresa, o time precisa conhecer mais, e assim, é um tema que a cada mês tem novidade, então é super bem-vinda, e assim, na medida do possível, toda a galera vai participar aqui dessas dinâmicas de segunda. Obrigada. Perfeito. Bom, queria agradecer a todos que estão aqui presentes com a gente, principalmente aos nossos convidados, Breno, Andréia. Então, vou dar mais um minutinho aí para vocês encerrarem e a gente finaliza por aqui. E toda segunda-feira, agora nas próximas 4 segundas-feiras, às 5h30 da tarde, teremos outras séries de DSP, né? Já convido a todos aí a gente ir se inscrevendo semanalmente. Breno, Andréia, passa a palavra. Só um minutinho antes. Andréia, coloca seus dados aqui no chat, por favor. Eu? Tá. Breno, acho que... Breno, quer encerrar então e em seguida a gente passa para Andréia Orsolon? Boa, não, obrigado aí pelo convite, parabéns pela iniciativa, acho que é muito importante, acho que conforme a gente começa a ter mais escala, sem dúvida a necessidade de educação e mais clareza no ecossistema, ela é mais necessária, né? Então acho que é muito, muito bem-vinda para o mercado a iniciativa, então acho que quanto mais a gente fomentar clareza no ecossistema de programática no meio, os players de fato que têm a solução de programática nesse ecossistema, a gente traz o mercado com soluções mais transparentes e que agregam para o crescimento de todo mundo. Continuem contando comigo, já converso com vários de vocês, para quem eu não converso, né, o time ABOH tem meu contato aí dentro do possível, eu responderei, mas acho que é isso, acho que vamos junto fomentando o nosso mercado, que só um agente ou só uma empresa não vai conseguir resolver os desafios que a gente tem, então acho que é muito numa lógica de colaboração e sem dúvida a BOH tem um papel muito importante nisso, de equilibrar todo mundo e reunir essas conversas, né? Então acho que super parabéns para vocês aí, obrigado pelo convite novamente. Obrigado, Breno. André, eu também agradeço o convite e a participação. Eu também acho que assim, esse mercado é muito novo ainda, né? Então a gente tem muito que aprender juntos. Então eu mesmo não conheço todo mundo da parte de Digital Home. Eu venho aí de 10 anos do mercado de mobile e mobile performance, então Digital Home para mim é novidade. O Alan Monteiro foi meu mentor aqui nesse novo desafio, e é um mercado fantástico. Ana, eu ainda não te conhecia, mas seu nome já estava na minha lista aqui de pessoas que eu precisava conhecer, a Andréa também. E eu acho que é isso, eu acho que aqui a gente tem que se unir, né, para aumentar o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente difundir, melhor para todo mundo, melhor para o mercado, melhor para o desenvolvimento desse mercado, né, porque aqui eu aqui na TapTap vejo em outros países, o mercado digital foi muito mais desenvolvido, mas em compensação, quando eu falo que tenho mais de 100 mil telas no Brasil, eles ficam loucos, porque não existe tanta tela. Para vocês terem uma ideia, eu acho que Madrid inteira não tem 5 mil telas. Então, isso também é um dos motivos que a gente precisa ampliar esse conhecimento de programático, né? Porque são muitas telas e eu acho que tem mercado aí para todo mundo, para todos os players, para todos os vendors, para todos os publishers. E eu acho que quanto mais a gente educar, né? Levar esse conhecimento, melhor para todo mundo, melhor para o mercado. Obrigada, gente. Obrigada, Andréa. Eu que agradeço. Andréa Vaz, fez tudo certinho? Tudo. Saiu um pouco do script que a gente tinha combinado, mas ficou ótimo, Felipe, te agradeço demais. A gente vai aprender, a gente tem 5, essa foi a primeira. Prometo que ótimo, sigo 100% do script. Todo mundo conseguiu falar no seu tempo, então tá perfeito. Agradeço a presença de todos, agradeço os convidados que aceitaram estar aqui com a gente e ensinar um pouquinho mais e mostrar um pouquinho mais da programática, e é isso que a gente quer cada vez mais deixar
um assunto mais esclarecedor possível para todo mundo, para os associados e para o mercado. Obrigada a todos, uma boa noite, e a gente se vê segunda-feira que vem, 5h30 da tarde. Perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ô, Hotman, não tinha te visto aí. Aí. Caio, tudo bem? Até mais, pessoal. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau. Falou.